Samuel Hur nasceu em 1983. Ele era o único filho de Steve e Raquel. Além de ter um relacionamento muito próximo com os pais, ele tinha muitos amigos, e depois de servir no Afeganistão, o veterano de guerra de 26 anos voltou para sua cidade natal, Costa Mesa, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde alugou um apartamento e começou a ter aula no Orange Coast College, com o intuito de se alistar novamente. Lá ele conheceu a estudante de design de moda Julie Kibuishi, de 23 anos. Julie, como era normalmente chamada, ensinava antropologia a Sam, e eles se tornaram ótimos amigos. Julie nasceu em 1987 e tinha 3 irmãos, além de morar com os pais Massa e Johnny. Ela era uma talentosa dançarina e cantora que amava sua vida. Sam dizia a amigos e familiares que Julie era como uma irmãzinha para ele, então foi um choque para todos quando o corpo dela foi encontrado sem vida em seu apartamento. No dia 22 de maio de 2010, Steve Hur foi até o apartamento de seu filho depois que Sam não compareceu a uma visita que ele havia programado e também não respondia às ligações. Steve entrou no apartamento do filho com uma chave reserva e logo fez uma descoberta sombria. Desesperado, ele ligou para o serviço de emergência 911 e revelou que havia encontrado o corpo de Julie sem vida no apartamento do filho, mas Sam não estava em local nenhum. Julie havia levado 2 tiros na cabeça, seu jeans estava cortado no meio e parecia que ela havia sido abusada sexualmente. Nas costas do suéter dela, com um marcador preto, estava escrita a seguinte frase: "Ela é toda sua, foda-se você." Descobriu-se que Julie estava morta há quase 20 horas, e a última conversa de texto em seu telefone foi justamente com Sam na noite anterior. Sam teria mandado uma mensagem para Julie dizendo que precisava conversar sobre alguns problemas familiares que estava tendo. Nessa mensagem, ele pedia que ela fosse até a casa dele por volta da meia-noite e não contasse a ninguém. A Julie teria lhe dito que ele era parte da família, então ela estaria lá. Quando a jovem recebeu aquela mensagem, ela estava em um restaurante com o irmão e a noiva dele. Eles teriam a convidado para a festa de casamento e lhe deram uma linda tiara. Ela disse a eles que precisava ir ver seu amigo, porque ele estava chateado. Inclusive, a tiara que Julie recebeu de presente estava em sua cabeça quando Steve encontrou seu corpo sem vida. Àquela altura, Sam estava desaparecido junto com seu carro e telefone. E ele imediatamente se tornou o principal suspeito do crime, até porque Sam tinha estresse pós-traumático por causa da guerra, e as pessoas acreditavam que ele havia tirado a vida de Julie por ciúmes ou uma espécie de triângulo amoroso. As pessoas acreditavam nisso porque quando a Julie teve sua vida ceifada, ela estava se relacionando com um rapaz que havia conhecido há pouco tempo. Uma caçada foi iniciada pela polícia visando a prisão de Sam. Seu rosto apareceu em noticiários em todo o estado da Califórnia. Ele era procurado por estupro e assassinato. No entanto, o destino guardava uma reviravolta marcante para esse caso. No dia em que Sam desapareceu, um homem sacou $400 de sua conta e também pediu uma pizza usando o cartão de débito dele. Por causa disso, a polícia apareceu em sua porta. Acontece que a pessoa que fez o saque e comprou a pizza com o cartão de Sam era um adolescente de apenas 16 anos chamado Wesley Freilich. Wesley disse à polícia que seu amigo Daniel Wozniak, de 26 anos, deu a ele o cartão de débito e pediu que retirasse o dinheiro. E Daniel era vizinho de Sam. Ele morava em um apartamento 3 andares abaixo do dele, com sua noiva de 25 anos chamada Rachel Buffet, uma ex-princesa da Disney.
O casal fez amizade com Sam e Julie e até os convidou para seu casamento. Daniel havia crescido em um bairro rico junto com seus irmãos e ele nunca teve ambição nenhuma na vida, nunca quis procurar um emprego. Em vez disso, o Daniel constantemente roubava dinheiro de seus pais, mas eles só o expulsaram de vez da família quando o Daniel falou que ia se casar com a Rachel, que não era católica. Daniel e Rachel eram atores de teatro desempregados e atuavam sem ganhar nada no Liberty Theatre. Quem conheceu o casal disse que eles eram inseparáveis. Daniel conheceu Wesley, um aspirante a ator, no teatro e o colocou sob sua proteção. Wesley o descrevia como um mentor confiável e um irmão mais velho. E Daniel foi preso em sua própria despedida de solteiro 48 horas antes de seu casamento. Quando perguntado sobre o que teria acontecido com Sam, Daniel disse que estava envolvido em um esquema de fraude financeira junto com ele, mas não sabia nada sobre o crime contra Julie. Daniel teria dito que viu Sam pela última vez com um homem que ele não conhecia e estava usando um boné de beisebol preto, e Rachel, sua noiva, confirmou a história. No entanto, esse homem nunca existiu. Alguns dias depois da prisão de Daniel, a polícia recebeu uma ligação de um conhecido músico de jazz local, chamado Chris Williams. Sua namorada, Jenny Jones, também foi atriz de teatro no Liberty Theatre, ao lado de Daniel e Rachel. Chris conheceu os dois 2 semanas antes do crime, quando foi ver uma produção da peça Nine. Daniel interpretou o papel principal e Rachel foi sua coestrela. Chris fez amizade com o casal e lhes emprestou $2.000. Na época, eles estavam com 2 meses de aluguel atrasado e enfrentando um processo de despejo. Então, no dia 21 de maio de 2010, por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã, o Daniel mandou uma mensagem para o Chris dizendo que ele fosse até sua casa buscar o dinheiro. Quando o Chris foi até o local para receber a quantia, estava lá o Daniel, a Rachel e outro homem, que ele não conhecia. O Daniel teria apresentado esse outro homem como sendo seu irmão e disse para que Chris ficasse no apartamento junto com Rachel, pois logo ele voltaria com o dinheiro. E por volta das 16 horas e 30 minutos, o Daniel voltou sozinho, agitado e sem fôlego. Ele jogou $400 em dinheiro na mesa e disse para que Chris pegasse. O Chris então teria pedido para que o Daniel pagasse toda a quantia que devia, mas ele disse que aquilo era tudo que tinha. Quando o rosto de Sam apareceu posteriormente no noticiário, ele percebeu que era aquela a pessoa que Daniel havia lhe apresentado como sendo seu irmão. A essa altura, Sam estava desaparecido há uma semana inteira e sua mãe Raquel estava fora de si. Ela pensou que Sam havia sido sequestrado e feito refém por dinheiro e ainda tinha a esperança de que seu filho estivesse vivo. Tragicamente, não foi esse o caso. Depois que o Chris apareceu na delegacia e deu seu depoimento, o Daniel mudou sua história. Ele disse às autoridades que Sam teria contado a ele que tirou a vida de Julie porque ela se recusou a ter relação sexual com ele. E o Daniel falou que ajudou Sam a fugir porque ele teria ameaçado sua vida e a de sua esposa. Os investigadores não compraram a história de Daniel e sabiam que ele era o assassino quando disse a seguinte frase: "Vi 2 ferimentos de bala na cabeça dela". Ele se entregou com essa frase porque o corpo da Julie estava tão danificado que só dava para perceber que ela havia levado um disparo. Então, se o Daniel sabia que eram 2, é porque ele era o autor do crime. Daniel foi acusado de 2 acusações de assassinato em 1º grau. Ele ligou para o Rachel da prisão e confessou ter matado Julie e Sam, admitindo que quase matou sua própria família também. A alegação foi gravada e posteriormente usada contra Daniel no tribunal. Mais tarde, naquele dia, seu irmão mais velho, Tim, entrou em a delegacia e disse que Daniel havia pedido para que ele se livrasse de uma mochila. Em pânico, Tim simplesmente a jogou por cima de uma cerca perto da casa de seus pais, e dentro dessa mochila estavam as roupas ensanguentadas de Sam,
seu passaporte, telefone, cartuchos de balas de ambos os assassinatos e uma arma. Daniel continuava tentando manter sua farsa e alegar inocência, mas os policiais lhe disseram que ele não era um bom ator e estava na hora de dizer a verdade. Então, nessa hora, o Daniel finalmente confessou o crime. Daniel disse aos investigadores que pediu a Sam para ajudá-lo a mover algumas caixas no sótão do Liberty Theatre. Quando Sam se abaixou, ele atirou na nuca dele, mas ele não faleceu. Desorientado, Sam disse a Daniel que algo havia lhe atingido e precisava de ajuda, mas ao invés de ajudá-lo, Daniel atirou novamente. Ele levou Wesley ao banco e esperou no estacionamento enquanto o adolescente sacava $400 da conta de Sam. Então ele correu de volta para seu apartamento onde estava Chris e Rachel, e aí ele deu aquele dinheiro a Chris. Daniel deixou o corpo de Sam no sótão enquanto ele se apresentava em uma produção de Nine, ao lado de Rachel no andar de baixo. Após o show, Daniel pegou emprestado uma serra e um machado do irmão de sua noiva. Ele deixou o torso de Sam no teatro e enterrou as outras partes do corpo em covas rasas por todo o Parque Eldorado. Mais tarde naquela noite, ele mandou uma mensagem de texto para Julie do telefone de Sam e pediu que ela fosse vê-lo. Quando Julie chegou, Daniel a encontrou no saguão, dizendo que Sam estava chorando em seu quarto e a deixou entrar em seu apartamento. Quando Julie estava de costas, Daniel atirou 2 vezes na nuca dela. Ele cortou seu jeans, puxou sua calcinha para baixo e deixou uma mensagem raivosa em seu suéter para fazer parecer que Sam a violou e ceifou sua vida. Após as mortes, Daniel e Rachel deram uma festa em seu apartamento. Durante essa confissão, o Daniel ria o tempo todo. A todo momento ele dava risada enquanto recordava os detalhes sórdidos de seu crime. E quando perguntado sobre como foi dividir o corpo de Sam, ele disse que sorria o tempo todo. Daniel alegou também que o motivo de seu crime era dinheiro e insanidade. No entanto, ninguém concordava com a alegação de que havia algo errado com a cabeça dele. Em uma coincidência macabra, a cabeça de Sam foi encontrada no dia em que ele completaria 27 anos de vida, e só foi possível identificar por causa de uma tatuagem escrita papai e mamãe. Depois de vários atrasos, o julgamento de Daniel começou no ano de 2015. Ele entrou no tribunal com um sorriso no rosto, como se gostasse de ser o centro das atenções. Os promotores argumentaram que Daniel assassinou Sam depois que ele lhe disse que havia economizado $62 mil. Daniel não teve nenhum motivo para tirar a vida de Julie. Ele fez isso simplesmente para encobrir o assassinato de Sam. Tudo o que ele queria com esse crime era ganhar dinheiro para pagar seu casamento e levar Rachel em um luxuoso cruzeiro de lua de mel. Ele sentiu que Rachel estava fora de seu alcance e queria impressioná-la. Ele queria um casamento glamuroso e estava disposto a fazer o que fosse necessário para isso, mesmo que isso significasse matar. Ele também fez várias pesquisas incriminatórias no Google, como maneiras rápidas de matar pessoas e certificar-se de que um corpo não seja encontrado. Além disso, seu DNA foi encontrado na arma do crime e na quantidade esmagadora de evidências na mochila. Por fim, Daniel foi condenado e sentenciado à pena de morte. Bom, eu não sei se o Daniel já foi executado ou se ele ainda está no corredor da morte. Vamos esperar que, se ele ainda não foi executado, seja executado em breve. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se já é inscrito aqui no canal e quiser ajudar ainda mais, se torne um membro porque ajuda muito. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então agora vamos ver os nomes dos membros do canal. Até a próxima e tchau!